Pessoal, bem-vindos de volta. Vamos continuar no tema de fitoterapia, tá, gente? Então, eu vou falar para vocês, mas ainda não vamos entrar nas plantas. Eu quero falar para vocês ainda um geral sobre a fitoterapia para a gente poder depois individualizar cada planta. Eu vou falar também sobre a fitoenergética, como realizar os procedimentos de fitoenergética, como despertar a energia contida no vegetal, seja ele vivo, seja ele já colhido, seja ele já seco, tá? A gente usa muita erva seca. As pessoas me perguntam, eu posso fazer com a erva úmida? Posso fazer com colhida na hora? Pode sim. O problema é que tem que ver as dosagens. A planta seca, ela sempre tem uma quantidade de princípio ativo mais concentrada do que a planta úmida, tá? Então você usa uma quantidade de erva seca menor. A erva úmida, em geral, é recomendado uma quantidade 3 vezes maior do que a erva seca. Por exemplo, continuo aqui com o exemplo do Phyllanthus neruli. Aqui a gente utiliza 2 gramas para fazer uma infusão. Se você colhesse ele agora, você teria que fazer com 6 gramas da planta. Entenderam? Até aí não tem dificuldade, né? Então hoje eu vou falar sobre as preparações fitoterápicas. Aqui no quadro eu listei as principais. Existem outras? Existem, mas são essas as principais. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A infusão. A infusão é o método do famoso chazinho que se faz. A infusão feita de modo correto, você coloca a água para ferver. Aquela água, quando ferve, você retira ela do fogo, coloca a erva lá dentro, tampa com um paninho, com o pires e deixa até esfriar. Essa é a infusão. Essa forma de você retira o princípio ativo da planta e ele fica presente na água, tá? Através desse aquecimento posterior. Depois disso você vai coar e beber. Pode beber ou pode, eu vou falar outras formas de usar a infusão. Mas a principal, ela é bebida. A infusão é um método de retirada dos princípios ativos mais brando. Você utiliza para folhas, você utiliza para flores, você utiliza para talinhos, você utiliza para partes da planta que são mais frágeis. Então é mais fácil retirar o princípio ativo delas. A próxima técnica, que é a técnica de decocção, que eu já vou, inclusive, já estou entrando, já falando nela de uma vez, é uma técnica semelhante à infusão, mas ela é usada para raízes, para troncos, para cascas, para sementes, para partes mais duras e resistentes das plantas. A diferença é o seguinte, você coloca as porções de ervas na água fria e ferve tudo junto, tá? Quando começa a fervura, você deixa uma média de 5 minutos, porque algumas partes mais duras da planta precisam ser quebradas para o princípio ativo se fundir a água. E depois a parte final é igual da infusão. Você tampa e deixa esfriar. E depois é só coar e usar. Quando a gente compra, a gente pode ter alguns casos. Por exemplo, olha só. O Costus espicatus, a cana do brejo, ela vem só folhinha. Só folhinha. Então para cá eu faria uma infusão para extrair o princípio ativo. Agora aqui no Phyllanthus neruli a gente vê que vem uma mistura, que vem as folhas, que vem os talinhos, que vem o caule, que vem a raiz. E às vezes a gente usa partes diferentes das plantas. Por exemplo, para o trato urinário que eu estou fazendo no cravinho, seria o ideal raízes e caules, que eu teria que fazer por decocção, mas eu não consigo comprar separadamente, a não ser que eu colha e mesmo faça, mas isso já leva um tempo maior e é preciso uma condição sanitária muito boa para não mofar, não ter contaminações. Então eu compro assim, mas assim vem tudo misturado. O que eu faço? Eu vou separar, é impossível separar. Eu faço uma decocção, inclusive com as folhas. Não vai destruir o princípio ativo. Não vai destruir o princípio ativo, tá? Aí eu coloco as folhas, caules e raízes tudo junto e faço uma decocção. Inclusive eu acabei de fazer, estou botando para esfriar para poder ministrar para o pequenininho lá, tá? Então essa é a decocção, é a forma de extrair o princípio ativo das plantas das suas partes mais duras.
caules, raízes, cascas, sementes principalmente, tá? Aí a gente vem já para técnicas mais incrementadas. A tintura. A tintura é quando a gente faz um macerado das ervas com álcool de cereais. É necessário um tempo prolongado de descanso, às vezes alguns meses. E aquele álcool vai retirando toda o princípio ativo e aquilo fica ali. Qual que é a grande vantagem? O tempo de conservação é gigantesco. É gigantesco, pode durar 6 meses. E ali você só extrai, depois que você vai coar, você coloca num conta-gotas e as gotinhas prescritas num copinho de suco, num copinho de água, ingestão, tá? Essa é a tintura. O próximo é o xarope. O xarope é algo que é feito de forma semelhante, só que eu faço misturando açúcar na infusão depois de coada ou na decocção depois de coada. Quando você tem aquele líquido prontinho para beber, a gente coloca açúcar e faz um xarope. Esquenta, derrete, faz aquela homogeneização da solução para a gente fazer um xarope. O xarope é muito bom, principalmente quando você trabalha com ervas muito amargas, porque ele é doce. Geralmente a gente coloca ou açúcar demedara ou açúcar mascavo, pode ser feito também com mel fica maravilhoso. E quando você vai fazer para si mesmo e para crianças é muito bom. A aceitação com crianças é maravilhosa porque é docinho. É docinho, tá, gente? A gente tem os ungüentos. Os ungüentos são preparados principalmente para uso cutâneo, tá? Que você usa a erva macerada, você faz um princípio de infusão, mas aquela infusão toda você usa a erva macerada direto na pele para uso externo, tá? A gente tem os cremes. Cremes já são você precisa já de um veículo para fazer o creme que você compra em farmácias de manipulação e são muito bons também, sabe? Você usa também não usa com a erva, usa com a infusão, ou usa com o produto da decocção e você mistura com o veículo do creme e faz cremes para pele, para diversas coisas também para a área externa, tá? Emplastos ou cataplasmas. Emplastos ou cataplasmas é quando você pega a erva toda maceradona mesmo, enrola ela num paninho e coloca em cima. Geralmente a gente faz para queimaduras, contusões, fraturas, são muito bons, para cicatrização é muito bom. Um cataplasma de babosa, aloe vera, é fantástico para cicatrização, tá, gente? Aí a gente tem também as compressas. As compressas, elas são feitas com um pano molhado no produto da infusão ou da decocção e enrolado no local. Também muito útil, muito bacana, muito menos agressivo, muito bom, muito higiênico, tá? Óleos essenciais. Óleos essenciais precisa de um laboratório para se extrair óleos essenciais, precisa de todo um ferramental, precisa de toda uma técnica, uma higiene. E os óleos essenciais são óleos concentrados das plantas. Óleo de eucalipto, óleo de mamona, tem óleo de tudo, óleo de laranja. Só que os óleos essenciais precisa se ter um cuidado muito grande para usar. Você pode usar em dispersores de óleos, que eles vão queimar o óleo e aquele cheirinho vai fazer o efeito terapêutico. Se for receitado para você, a ingestão do óleo essencial ele tem que ser diluído em água e tem a diluição certinha. Não pode ser para mais, não pode ser para menos. Tem que ser diluído na água ou no suco e bebido, tá, gente? Os banhos também são outra forma muito bacana de contato com o princípio ativo da planta. Logicamente, você vai tomar um banho, você vai fazer uma infusão, você vai fazer uma decocção e vai tomar um banho com aquela infusão, com aquela decocção. Logicamente que o efeito terapêutico vai acontecer, não tão pontual, não tão exclusivo, não tão específico quanto um cataplasma, por exemplo, quanto uma compressa, por exemplo, mas também tem um efeito
terapêutico aquele banho. Se você fizer, por exemplo, colocar uma infusão, preparada de infusão, preparada de decocção, uma garrafada, eu não falei na garrafada, eu devia ter falado na garrafada, depois eu faço um vídeo específico para falar da garrafada, que é uma técnica que você mistura a infusão com conservantes dentro de uma garrafa e dura muito tempo. As garrafadas são muito comuns, tá? Não, já falei, garrafada, anotem aí, garrafada. E coloca numa banheira e faz um banho de imersão, pode ser um banho de imersão também para os pés, seguido de massagens e tudo, é muito bom. Então, gente, o meu objetivo era falar sobre os preparados fitoterápicos. Falei de forma mais rápida, de forma específica. Seria necessário um vídeo para cada uma dessas, tá? Então eu dei um geralzão rápido para vocês, só para vocês entenderem como as plantas podem ser usadas de forma tão diversificadas. E a maioria dessas aí não necessita de um laboratório, pode ser feito em casa, pode ser feito por você mesmo, pode ser feito no seu campo de bruxaria. As bruxas naturais, me corrijam alguma informação errada que eu tenha passado. Vamos praticar a nossa bruxaria, a nossa ciência, a nossa bruxência, bruxaria mais ciência, que todos só têm a ganhar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.